Boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Deixa eu ver se a minha convidada já está na área. Cadê você, Thaís? Oiê. Boa noite. Thaís chegando. Já te aceitei aqui. Vamos ver. Olá. Oiê, Tá me ouvindo bem? tô ouvindo. E você? Também. Tá Então ótimo o tá seu bom. som. Ah, seja bem-vindo à minha página. Primeiro, eu quero te agradecer por ter aceito esse convite, né? Meio que de sopetão. Gente, eu vou começar contando aqui para vocês. Quem me acompanha já sabe, né? Que eu vim de um processo grande de emagrecimento. E na época eu fiz reeducação alimentar, atividade física e tal, e a manutenção se deu com o equilíbrio energético com que eu trabalho hoje. Mas eu queria muito uma profissional de nutrição que falasse a minha língua, sabe? Que entendesse o que eu penso. E eu vinha conversando com várias amigas, gente, ninguém conhece uma nutri diferente, não? Que coisa! E aí uma me indica outra, eu comecei a seguir algumas pessoas diferentes. Aí quando a Bela me mostrou a sua página, eu falei, para, gente. Deixa eu olhar isso aqui. Aí foi bem na semana que você estava fazendo as lives, né? É. E aí eu vi meia dúzia de publicação sua, vi, assisti a primeira live, eu falei, gente, é essa Nutri que eu quero na minha vida. O Tô universo adorando. juntou os caminhos. Sim, exatamente. Nada é por acaso, né? As coisas vão acontecendo assim, realmente como elas têm que acontecer, na hora certa. Como essa live vai ficar gravada, né? O pessoal vai poder ver depois. Eu introduzi aqui já na emoção, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Lila, terapeuta energética. Já tive uma profissão tradicional, sou advogada também, mas hoje atuo com as técnicas Reiki, Pranic Healing e Theta Healing. E seja oficialmente bem-vinda, Thaís. Conta um Muito pouquinho sobre obrigada. você. Bom, eu sou a Thaís, eu sou nutricionista, só que muito diferente de como as pessoas enxergam a nutrição, eu falo que eu trabalho com uma nutrição mais holística, né? Porque ao longo dos 17 anos que eu trabalho com nutrição, a gente consegue perceber que não é só sobre a comida, né? Quando a gente fala sobre a comida, né? E até a nutrição ela fala sobre isso, né? A parte comportamental da nutrição fala sobre isso, né? Que a nossa relação com a comida, ela é 1% da nossa relação com a vida. Então, a hora que a gente começa a olhar para a relação com a comida, a gente expande e começa a interpretar a relação com a vida também daquela mesma forma, né? E como é relação com a vida não é só o campo físico, né? A gente é campo mental, a gente é campo emocional e a gente é campo energético também, né? Então, assim como a Silvia, eu também sou reikiana, né? Eu introduzo o reiki dentro das minhas consultas para trazer todo esse equilíbrio aí dos campos sutis. E eu também sou terapeuta energética, eu sou terapeuta floral. E também utilizo aí os florais como coadjuvante, né? De todo o tratamento e da melhora da relação com a comida, né? Então, Um diferencial enorme, né, Thaís? Como é que você chegou nesse caminho? Você, desde o seu início com a nutrição, sempre foi assim? não. Quando eu, até
Eu tinha uns 7 anos de formada já, trabalhando em consultório, eu trabalhava com o campo tradicional da nutrição, né? Então, aquela coisa de fazer a dieta, de isso pode, isso não pode. Então, eu vim desse lugar também, né? Só que o que eu começava a perceber dentro dos meus acompanhamentos era que as pessoas vinham, elas pegavam o papel, né, que a gente vai chamar ele de dieta, de plano alimentar, e aí elas vinham uma vez, vinham duas, às vezes elas faziam até um acompanhamento maior, mas elas não conseguiam ter um resultado a longo prazo, né? E aí aquilo começou a ficar uma pulga atrás da orelha para mim. E aí eu comecei a estudar sobre a nutrição comportamental, que é uma vertente da nutrição, é uma abordagem da nutrição, que vai entender tudo que envolve a relação com a comida, além da comida, né? Então, é a conexão com a fome e a saciedade, é o comer emocional, é o comer com atenção. Então, todas essas esferas, a nutrição comportamental, ela vai olhar. É como se, na verdade, tivesse uma ponta de um iceberg, né? Então, nessa pontinha, a gente vai falar sobre atividade física e comida. E lá para baixo desse iceberg, tem todas as outras questões, né? Então, a nutrição comportamental aborda isso. Então, eu comecei a fazer essa transição da tradicional para comportamental. E aí, quando eu estava na comportamental, um chamado começou a vir aqui no meu coração, que começou a falar para mim, olha, tem mais coisa além disso, né? E aí, eu comecei a trabalhar aí com processos de cura energéticos para complementar essa mudança, né? Que ela vem eu falo que ela vem de dentro para fora, né? Com certeza. Caramba, muito legal isso. E é engraçado, né? Engraçado não. Mas você falando, eu lembro do tempo que eu estava nessa fase de emagrecimento. Você colocou isso muito bem numa live, né? A gente sabe exatamente o que a gente precisa comer. Somos adultos, né? Qual é a dificuldade? O que é que faz a gente não se comprometer com o nosso processo, com o nosso autocuidado, com a nossa saúde? E não é realmente só a questão da força de vontade. Existem questões mais profundas que impactam muito na nossa vida. Então, eu lembro que quando eu deixei de trabalhar no mundo jurídico e que isso está relacionado a uma das crenças inconscientes que eu tinha que me levaram a uma compulsão alimentar. E, enfim, eu lembro que foi assim, eu saí desse trabalho e eu decidi, a partir de agora, eu vou me cuidar, eu já pagava uma academia e não ia, vou começar a frequentar a academia, vou começar a comer direito, eu já tinha experimentado uns tempos antes comer a cada 3 horas e tinha me dado um resultado bom, então eu falei, eu vou fazer isso da minha cabeça. E fui. E emagreci bastante, mas assim, praticando atividade física todo dia e tal. Tudo que eu não fazia antes, eu comecei a fazer e fui vendo os resultados. Quando eu cheguei ali num processo meio de estagnação, e foi mais ou menos na época que eu comecei a ter doenças aleatórias, todas com diagnóstico de estresse, que foram que começaram a levar o meu olhar para o holístico, eu fui numa Nutri e ela me passou uma dieta básica daquela de reeducação alimentar. Ah, tenta comer isso aqui, os teus exames não estão tão ruins, melhora o nutriente aqui e ali, não precisa suplementar, beleza. E aí eu nunca mais fui. Falei assim, gente, eu vou lá pra quê? Né? Eu tenho um papel aqui na minha mão, eu já sei o que eu tenho que comer, eu já estou praticando atividade física, eu só tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Aí, muito tempo depois, aí eu já tinha emagrecido 35 quilos, eu já estava numa estrutura corporal diferente. Eu fui fazer uma avaliação na academia e descobri que eu estava com perda de massa magra. Aí o treinador olhou para mim e falou assim, olha, vai num médico, porque é muito estranho uma mulher que faz musculação todo dia ter perda de massa magra, tem alguma coisa errada na tua alimentação. Aí foi numa profissional que era voltada para o desportivo, né? Era especializada nisso. Ela mudou a ordem de 2, 3 coisas lá que eu comia. Ela falou assim, você vai ter um resultado melhor se você não comer isso no pré e deixar para o pós e etc. Aí voltei nela mais uma vez só para ter certeza que estava tudo caminhando bem e tipo, nunca mais. Só que aí, né? O que não é só isso, gente, porque com o passar do tempo, por que é que tantas pessoas
engordam tudo de novo. No meu caso, como eu já estava nesse caminhar do autodesenvolvimento, já estava conectada com as minhas emoções, eu já sabia o que me fazia comer mais e comer menos, eu já estava muito mais atenta ao que poderia me fazer oscilar e a não cair nessas ciladas, né? Se eu sei que na semana da TPM eu fico enlouquecida querendo comer açúcar, eu vou evitar o máximo de ter açúcar em casa, eu vou deixar frutas na minha mão ou um chocolate amargo. Enfim, a gente vai, mas isso é um patamar que eu levei anos para conquistar. Como é que chegam as pessoas para você? Como é que funciona você explicar isso para uma pessoa que chega lá querendo uma dietinha? Então, na verdade, Sil, a maioria das pessoas que chegam para mim já sabem que eu sou terapeuta nutricional, né? Que eu não trabalho com abordagem tradicional, né? Então, elas já chegam muito conscientes de que ali elas não vão encontrar. Muito bacana, porque na maioria das vezes, esse lugar é um lugar que é bem o que você trouxe, né? Então, assim, gente, eu já fui em N lugares e não era sobre isso. Eu não estou conseguindo fazer isso, né? Então, entender que existe alguém que vai conversar comigo e vai entender o que eu estou passando, entender que eu não vou conseguir seguir esse negócio, também é um lugar muito muito reconfortante para a pessoa, né? Eu costumo falar, quando a gente fala, por exemplo, de ciclo de dieta, que a dieta não funciona, que vai ter a compulsão quando a gente faz um mecanismo de dieta, isso não significa, assim, que todas as outras áreas elas estão erradas. Então, significa, por exemplo, que a nutrição funcional não vai funcionar? Significa que a nutrição esportiva não vai funcionar? Significa, por exemplo, que, sei lá, se eu for testar uma dieta flexível, ela não vai funcionar? Vai funcionar. Só que, às vezes, o que acontece? É como se a gente estivesse tentando reformar uma casa. Então, imagina que a gente vai contratar uma arquiteta para reformar essa casa. Eu vou pintar com a melhor tinta essa casa. Eu vou colocar os melhores móveis nessa casa. Eu vou deixar ela linda de morrer. Só que essa casa, ela não tem telhado. Então, na primeira chuva, a gente perde todas as coisas. O que a gente faz no mecanismo tradicional? A gente vai lá e fala: ai, droga, não deu certo. Amanhã eu começo de novo. E aí a gente vai lá e faz o quê? Bota a tinta outra vez, compra móveis novos, sem reformar o teto. Quando a gente fala sobre terapia nutricional, a gente vai falar o seguinte: olha, existem mecanismos anteriores que eles estão brecando. Você não está conseguindo por causa disso. Então a gente vai precisar botar o telhado na casa. Na hora que eu botar o telhado na casa, você consegue botar móveis. Na hora que eu botar o telhado na casa, se a gente, por exemplo, falar assim, olha, organiza a alimentação, você vai conseguir fazer isso. Então, o que acontece? Quando a gente fala, não vai ter dieta, porque tem coisas anteriores que elas não são foco, força e fé, que precisam ser trabalhadas, a pessoa faz, ufa, ainda bem. Porque essa história do foco, força e fé, do no pain, no gain, né? Ele é um lugar que parece que ele é exclusivo só para algumas pessoas, né? Então, são só algumas pessoas que se encaixam nesse lugar. O resto não se encaixa. E aí, onde eu me encaixo? Cara, e esse olhar, ele é sensacional, porque quando eu me recordo da minha fase obesa, o meu prazer alimentar era isso daqui. Eu vivia alternando um monte de pé na jaca com ficar sem comer
com fazer um panelão daquelas sopas que diziam que eram ótimas para isso e aquilo outro. E aí eu ficava uma semana inteira levando aquela sopa para o trabalho e eu já abri o pote. Podia ser a mais gostosa do planeta, temperada, com cheirinho delicioso. O povo entrava na copa e queria me pedir um pouco, mas eu não aguentava mais olhar para aquilo. Eu comia aquilo com ranço. E aí fazia o quê? Ia para o happy hour, ia para o rodízio, enfim. E depois, quando esse olhar mudou, quando eu comecei a entender o que é que me descontrolava, o que me levava para essa fuga, né? Para descontar no alimento, para tampar, usar o alimento para tampar algo que eu não queria olhar, eu passei a comer de tudo, a me alimentar muito melhor, a ter prazer em comer uma salada. Porque o meu problema, graças a Deus, isso eu nunca tive, né? Na minha criação, a minha mãe sempre ensinou a gente a comer legume, verdura, fruta. Então, eu não sou daquelas pessoas que, não gosto disso, por isso não como. Jamais. Eu como de tudo. Eu fiquei gorda porque eu realmente comia de tudo. Não tinha essa questão, não como isso, não como aquilo. Me dá que eu traço. Era bem assim. Então, hoje, o prazer que eu tenho em comer qualquer tipo de alimento e de não me culpar, não me torturar, quando, tipo, o que eu tenho para comer hoje é a fatia de pizza que sobrou de ontem e tá tudo bem, é uma coisa tão reconfortante. Gente, acho que isso não tem preço, né? Você sabe se o que tem um estudo e aqui trazendo um pouco do nutricionês, né? Tem um estudo que ele fala que tanto a fome quanto a saciedade, eles são sentidos, não é no estômago, é no cérebro. Então, a fome e a saciedade são sensações. Acontece que no cérebro também são sentidas emoções, não é sentido no coração, né? É lógico, a gente sente no peito, mas é o cérebro que vai fazer toda a associação, né? Do que está acontecendo, do que eu estou sentindo, né? Então, tá tudo no mesmo eixo. E o que esse estudo provou? Que aonde existe culpa, não vai existir prazer, porque são sentimentos polarizados. Então, o que vai acontecer? Aonde existe culpa, também não vai existir saciedade. Porque quando eu escolho um alimento que eu gosto muito, provavelmente o que a gente quer encontrar na hora que eu tô comendo é prazer. Então, eu vou comer, vou sentir prazer, vai ser muito gostoso. E aí, eu vou amenizar alguma coisa que tá no meu peito. Só que eu não consigo acessar esse lugar, porque na minha cabeça de dieta, aquele alimento, ele é proibido. Se eu comer ele, eu vou engordar. Então, o que vai acontecer? Eu não acesso o prazer, só que eu preciso de prazer. E aí, o que vai acontecer? Eu exagero, porque eu não consigo ativar a saciedade, porque eu só tô sentindo culpa. E é louco porque, assim, às vezes tem pessoas que vão para o outro norte, né? No meu caso, eu atingi a obesidade. Mas tem pessoas que elas simplesmente param de comer e elas vão buscar o prazer em outras substâncias. E aí isso pode ir longe, né? Pode ser desde uma compulsão por compras, por sexo, por drogas, por álcool. E eu conheço várias pessoas que quase não comem, mas em compensação, o que elas bebem, eu fico assim, nossa, como é que dá conta de beber isso tudo sem comer nada? Eu não conseguiria, né? Enfim, é esse desequilíbrio, né, que causa uma série de outras questões piores depois, a meu ver, porque se o nosso corpo ele precisa de nutrientes para se manter em pé, para que a gente possa se locomover, trabalhar, enfim, fazer tudo que a gente deseja, ter qualidade de vida com a nossa família, viajar e etc. E eu não estou nutrindo esse corpo, o efeito que pode vir lá na frente pode ser muito mais danoso, né? Eu não sei, eu não entendo da tua área, mas assim, o que
tem de mais grave numa desnutrição? Porque a gente associa desnutrição àquelas pessoas que não têm condições de se alimentar. Mas dentro de uma pessoa adulta, inteligente, que não olha por essa vertente, o que pode acontecer com ela? Sil, na verdade, assim, pode acontecer N cenários, tá? Pode acontecer cenários na qual eu não consigo atingir os nutrientes adequados e aí eu sinto uma baixa disposição. Então, aqui é o cenário mais tranquilo, né? Então, eu tô menos disposta para executar as atividades do dia, né? Então, eu sinto preguiça o dia inteiro. Então, isso pode estar associado, sim, com uma baixa ingestão de nutriente. Mas aqui a gente também está falando sobre o que é que pode ocasionar com essa falta de nutriente, no sentido de, assim, os nutrientes bons não estão sendo consumidos, né? Então, você deu esse exemplo, né? A pessoa não está comendo a comida, mas ela está enchendo, ela está sobrevivendo à base de álcool, né? Então, significa que alguma coisa está entrando ali. Não são os nutrientes que aquele corpo precisa, né? Então, o que está entrando ali? E na hora que a gente responde essa pergunta sobre o que está entrando nesse lugar, a gente também vai falar, por exemplo, sobre mais gordura saturada, mais, por exemplo, no caso do álcool, né? Que tem um açúcar simples, pode desenvolver, quem tem, né, a predisposição para desenvolver uma alteração glicêmica, uma diabetes, uma resistência insulínica, pode, de repente, manifestar aí nutrientes antioxidantes. Então, aqui o cenário, na verdade, na ingestão de poucos nutrientes durante o dia, ela é muito complexa, né? Então, pode ser coisas pequenas, mas elas também podem ser coisas mais sérias, né? Que podem até levar a doença mais complexa mesmo. Entendi. Você está travando para mim um pouquinho de vez em quando. Estou te ouvindo bem, mas a imagem está dando uma oscilada, tá? Tá. Eu tô vendo aqui. Peraí que eu tô tentando ver se eu consigo botar um 3G aqui. Porque acho que é a minha internet que ela tá oscilando. Às vezes eu prefiro fazer live também do celular, porque o Wi-Fi oscila um pouco. Mas eu tô te ouvindo. Eu botei no 3G, no 4G, na verdade. Vamos ver se vai. Se começar a travar, a gente volta pro Wi-Fi. E aí, nessa questão, né, que você estava falando, realmente isso é muito grave. As pessoas... O que me vem à mente é assim, dificuldade de foco, dificuldade de atenção, a falta de disposição de energia em si é o básico, né? Porque a maioria dessas pessoas, elas têm um chakra básico deplecionado, enfraquecido. Porque se elas não se alimentam corretamente, elas também não têm força, na maioria das vezes, para praticar atividade física, que ajudaria a liberar o excesso de energia suja que fica ali e botar essa energia para circular. As questões relacionadas ao equilíbrio emocional, que também estão ali relacionadas ao chakra umbilical, porque esse chakra, ele absorve muito a energia, o prana que a gente tem no ambiente e está relacionado com os processos digestivos daquilo que a gente ingere de prana, né? Quando a gente come uma fruta, por exemplo, as frutas, elas estão muito carregadas de prana natural. Então, ali a gente processa isso tudo e a gente coloca para distribuir, né? Os nossos centros de energia disponibilizam isso para toda a nossa estrutura, permitindo que a gente pense melhor, que a gente tenha melhores reflexos, né? É tudo muito conectado, não é só um chakra. Essa semana eu estava falando dos chakras também, né? Não é, às vezes as pessoas olham para mim e falam, mas o meu problema está em qual chakra? Não, calma. Você pode ter um que especificamente esteja um pouco mais enfraquecido e a gente tem como fortalecê-lo, mas não adianta eu olhar só para aquele se eu não olhar para todos os outros, porque os inferiores, eles alimentam de energia os superiores.
Então, se o bloqueio estiver aqui embaixo, você vai ter questões aqui em cima que vão ser muito relevantes. Tanto é que na minha linha de estudo, né, na minha linha de trabalho, o chakra básico, ele está relacionado também ao nosso poder material, a nossa conexão com o plano terreno, a prosperidade em si, além das funções motoras, né? E ele também está interligado com questões de depressão, com alguns problemas psicoemocionais, justamente porque ele não consegue jogar essa energia para os superiores para alimentar todo esse ciclo. Sim, sim. Você trouxe uma coisa que ela é bem interessante, né, Sil? Porque assim, se a gente for pegar todos os alimentos que têm nutrientes, é muito interessante que a maioria deles vem da terra, né? E se a gente vai falar, por exemplo, sobre chakra básico, é o chakra do aterramento, né? Que é o que vai fazer com que a gente esteja conectado nesse plano, né? Eu brinco que é a comidinha de Deus, né? Então, a maioria dos nutrientes, onde a gente vai encontrar, são em alimentos naturais, que eles vêm da terra, tem até a foto Killian, não é? Quando a gente bate a foto da aura, já viu? Eu não tenho certeza se é essa expressão, mas acho que sim. Depois tem você isso, pesquisa, que dá para você tá? ver na aula. Isso. Tem uma linha da pesquisa de foto, por exemplo, da aura, que fizeram com alimentos. Então, por exemplo, alimentos in natura, como que é essa foto? Alimentos cozidos, como é essa foto? E alimentos processados. Então, se a gente vai pegar, por exemplo, a energia do alimento, a gente vai, lógico, perceber que os alimentos que têm, que eles estão mais in natura, eles têm mais energia, porque eles estão mais conectados com a terra. Então, imagina que coisa mais maravilhosa se a gente come esse alimento, né? E consome essa energia, né? De uma certa forma, a gente consegue desbloquear esse chakra básico só com o alimento in natura. Só que daí o que acontece, né, Sil? Se a gente for pensar sobre o comer esses alimentos, a gente também está falando sobre um autocuidado, né? Então, eu me coloco naquele lugar de eu mereço consumir esses nutrientes. Eu mereço porque eu sou um ser humano especial. Eu mereço porque eu sou único nesse plano, né? Nesse mundo. E é muito, você vai até pensar nisso, né? Porque você vivenciou esse processo quando você estava nesse processo de emagrecimento, mas o que ensinam pra gente no processo de emagrecimento é que você precisa comer um alimento ruim porque você tá gorda. Então, assim, voltei. Por que você vai comer, por exemplo, alface e tomate? Quando a gente está pensando em processo de emagrecimento, e é muito errôneo isso, né? A gente vai comer alface e tomate não porque você precisa daquela energia, porque você merece, porque você é um ser puro. Você vai comer alface e tomate porque você tá gorda. Gordo é errado. E aí, castigo, né? A que a gente começa a fazer com a comida, né? Então, alface e tomate é para quem tá de dieta, para quem tá gordo e tá errado. E não porque para alguém que quer se cuidar, né? Sim, nossa. Eu lembrei da live que você falou sobre isso, né? Comparando as mães que dão frutas para os seus bebês, né? Você não dá fruta para o seu filho porque você o odeia. Você dá fruta para o seu filho porque você sabe que aquilo faz bem, né? E, gente, isso é muito louco. E, inclusive, a gente falando dessas questões mais holísticas, tem um estudo no Theta Healing que ele fala sobre os planos de existência no universo, né? E aí, no segundo plano de existência, segundo ou terceiro, salvo engano, acho que é o terceiro, ele está falando dos nutrientes da terra em si, das plantas, dos vegetais e etc. E ele traz uma informação lá que fala
sobre cada tipo de nutriente que cada plano oferece para a gente, que é esse conjunto em harmonia que faz com que o nosso corpo físico possa transitar aqui encarnado de forma efetiva. E eu lembro que quando eu li essa parte, ele falava sobre a energia de alegria estar relacionada às vitaminas. Eu falei, gente, para tudo. E realmente, se a gente pensa nas frutas, que são uma grande fonte de vitamina, a grande maioria delas tem um sabor mais adocicado. E para o nosso corpo, tanto faz se é banana, maçã ou se é chocolate, ele não diferencia. Ele quer a sensação de bem-estar que aquele doce vai trazer. E aí, se você simplesmente se equilibra a ponto de conseguir fazer o que é certo, em vez de seguir o impulso da sua criança interior, que quer um chocolate, porque o chocolate ativa uma sensaçãozinha gostosa de algo lá do passado, da infância dela, e você come aquilo, o teu corpo vai ficar feliz na hora, porque ele só precisava daquele paladar. E aquele paladar está carregado de nutrientes que ele também precisava, né? Então, a sua resposta energética é surreal. Duas coisas interessantes também que eu aprendi durante esses estudos. Às vezes a gente tem a sensação de cansaço, mas na verdade a gente está desidratado. Nosso corpo 70% água. Se a gente consome muito mais café e outras coisas do que propriamente água, a gente tem uma tendência a ficar mais sonolento. Então, se a gente não está conectado à nossa energia feminina, não está habituada a ouvir o nosso corpo, a perceber o que ele precisa, a gente se confunde totalmente. E aí nessa, o que eu comecei a fazer desde quando eu aprendi isso? Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é beber um copão d'água, tipo esse aqui, que deve ter uns 500, 600 ml. Virei. A sensação de sono, ela já vai ficar diferente. Tudo bem, tem a preguicinha matinal, mas já muda. E a primeira coisa que eu vou ingerir todos os dias é uma fruta. Seja através de um suco verde, que eu adoro, suco verde de manhã, ou pegar uma fruta propriamente e comer. E a minha sensação física, quando eu mordo aquela fruta e vou mastigando, absorvendo, é outra. É tipo assim, eu acordei pra vida. Mas, Sil, esse lugar que a gente está falando é um lugar de quem já consertou o comportamento alimentar, né? É um lugar, por exemplo, de que é muito interessante o que você traz isso, e é bonito até, né? Porque você traz assim, para o corpo, tanto faz se é uma fruta ou se é um doce. E realmente, para o corpo, tanto faz, né? Ele precisa, de repente, para aumentar uma serotonina, tanto faz, né? O que normalmente acontece com muitas pessoas é essa sensação do 880, né? Então, assim, puxa, então é para comer fruta? O meu corpo tá precisando de fruta? Porque todo mundo sabe o que é para fazer, né? Então, assim, tá, então vou comer fruta. Mas e se der vontade de comer chocolate? Eu vou comer chocolate e a maioria das pessoas, o que que faz? Ignora a fruta depois. Porque não era para ter comido chocolate, era para ter comido fruta. E aí, o que que vai acontecer? Adeus fruta, aí tem chocolate e tem aquele pensamento, já que eu comi isso e não devia, então quer saber? Eu vou comer tudo e mais um pouco. E aí, é muito bonito também, né? Se a gente for considerar que o lugar da fruta é o lugar da fruta, o lugar da verdura é o lugar do legume, o lugar dos cereais, o lugar dos grãos. Eles precisam entrar porque nós somos seres que precisam de alimentos nutritivos, tanto energeticamente, né, como a gente conversou, quanto fisicamente. A gente precisa dos nutrientes lá para esse corpo funcionar, mas esse lugar é um lugar que a gente também precisa olhar com carinho, né? Então, e quando eu precisar do chocolate? O que eu vou fazer? Né? E você trouxe isso com brilhantismo no começo da nossa live, que eu não como mais com culpa.
Então, eu imagino que para você, se de repente precisar entrar um chocolate, você vai comer o chocolate, tá tudo bem, e você vai comer a fruta também, né? Porque um lugar não impede o outro. Os dois podem estar presentes no mesmo lugar, né? Então, eu posso comer o chocolate, posso comer a fruta, eu posso comer a pizza e posso comer a verdura e legumes, né? Então, a gente não precisa tirar um e colocar o outro, né? Mas essa relação é uma relação onde a gente se olha e a gente fala, eu mereço, eu me amo, eu me cuido e eu mereço colocar isso daqui, né? E aí você percebe que a chave vira. Com certeza. Mas eu acho que isso é muito também do povo ter criado uma cultura de contagem calórica. Uhum. Gente, me dá até nervoso quando eu lembro. Eu baixei um aplicativo, um MyFitness alguma coisa, que era um contador de caloria, ele funcionava como uma rede social. Você podia ter todas as amigas ali e uma ficava monitorando o consumo da outra. Então, qualquer coisa que se comesse, ele lia, inclusive, o código de barra dos produtos e ele já lançava lá. E você criava, não sei se você conhece esse aplicativo, acho que é MyFitness, um negócio desse. Isso. Aí eu lembro que você preenchia um cadastro inicial, quanto você estava pesando, o que você praticava ou não de atividade física e quanto você queria alcançar de peso. E aí você ia comendo, marcando as coisinhas lá e ele ia te dizendo, olha, hoje você precisa consumir mais X de vitaminas, caloria tá ok, porque aí você começa a consumir aquele monte de produto horrível industrializado que diz que é light, que diz que é zero caloria, mas a gordura saturada, a gordura trans, está tudo lá no topo quando você lança a primeira barrinha, né? Enfim. E aí eu ficava naquela enlouquecidamente. Aí chegava o final do dia, eu olhava para aquele aplicativo e pensava, só posso comer um ovo cozido antes de dormir. E isso vai causando um estresse, um pânico. É a coisa mais horrorosa do mundo. E eu acho que daí a gente entra nesse local de culpa que você está falando, né? Porque hoje em dia, eu sei que na semana de TPM, eu preciso de um chocolate amargo. E ok, só que eu sei também que eu não preciso comer uma barra inteira de chocolate amargo. Então eu faço toda a minha rotina tradicional, não entro na noia de caloria. No lanchinho da tarde, eu vou lá, como um pedacinho do chocolate que eu gosto, vida que segue, chego em casa, como minha tapioca, vou jantar minha salada, vou fazer outra coisa. Às vezes aumento o ritmo um pouco na academia, se eu estiver oscilando um pouco mais. Mas é o autoconhecimento. Eu sei como o meu corpo funciona. Nós mulheres somos cíclicas, né? A gente é influenciada não só pelo ciclo menstrual, mas pela lua, pelas energias do ambiente que a gente frequenta, pelas pessoas que estão à nossa volta. Então, se a gente não fizer todo um trabalho profundo de autoconhecimento, e isso é uma coisa que eu achei incrível no teu trabalho quando eu comecei a fazer esse curso que você colocou agora, né? Porque você faz justamente isso, né? Ensina a mulherada a olhar para si, a fazer a sua mandala, a investigar as suas emoções e a partir do momento você começa a perceber, opa, se eu estou me sentindo assim hoje, eu já sei que a tendência hoje é eu querer meter o pé na jaca. Então, o que eu posso fazer aqui para não cair nessa cilada que eu mesma posso me colocar? E aqui a gente está falando muito no lugar de se aceitar, né? Aceitar quem a gente é, aceitar o jeito que nós somos, aceitar a história que a gente tem, né? E aqui trazendo um pouco da aceitação, Sil, porque assim, hoje a gente está vendo muito esse lugar da oposição, né? Então, tá bom, eu vou me aceitar, e aí tem gente falando, não pode se aceitar, porque a obesidade é uma doença, não pode ficar se aceitando, né? E a gente tá falando sobre aceitação num lugar que as pessoas estão interpretando isso de um jeito errado, né? Porque aceitar não é se acomodar. Aceitar é aceitar o que você é. Aceitar que você tem uma história, aceitar que você merece os cuidados que você merece, né? Aceitar que vai ter momentos, né? Então, a gente é cíclica. Então, vão ter momentos onde eu vou sentir mais vontade de coisas mais específicas. Aceitar as emoções que eu vou sentindo, né? Porque muitas vezes a gente não quer olhar para a emoção, porque olhar para a emoção é sofrido, né? Então, a partir do momento que a gente também começa a falar sobre
aceitação, a gente também começa a trabalhar num lugar de autocuidado mesmo, de autoconhecimento, de se entender, né? Porque a partir do momento que a gente fala, tá bom, eu sou isso daqui, e como que eu posso cuidar disso daqui? É muito diferente da gente tentar ficar se arrumando, né? Tentar encontrar um certo para alguma coisa. Porque será que o certo existe? Eu parto do princípio que o certo é a gente deixar de se comparar e deixar de comprar a ideia que foi entubada na nossa mente desde 1900 e vovó de fralda, né? É algo que eu percebi muito do final do ano para cá, dentro dos meus processos, foi da pandemia para cá que eu decidi que eu realmente ia me estabelecer como terapeuta, que eu não tinha mais conexão alguma com o jurídico e que aquilo que eu estava usando só para meu benefício, para da minha família e amigos mais próximos, eu ia começar a mostrar para o mundo, né? E aí eu comecei a me dedicar a mais especializações, a trabalhos e etc. Deixei de fazer metade da atividade física que eu fazia e eu sabia que isso teria um preço se eu não entrasse numa dieta mais restritiva. E a minha escolha foi, eu não vou fazer dieta restritiva porque isso não funciona para mim. Então eu sei que meu peso vai oscilar um pouco e daqui a 1, 2 anos eu resolvo isso, vida que segue, tá tudo bem, foi planejado. E aí, no final do ano eu comecei a perceber quantas mulheres ainda têm essa dor do emagrecimento. E num primeiro momento, eu também me senti meio assim, de compartilhar com o mundo que incentivava todo mundo a praticar esporte, que continuo praticando a minha atividade, porém num ritmo menor, num tempo menor, estava me questionando e querendo emagrecer um pouco mais. Porque com esse aumento da aceitação do jeito que divulgam, é como se antes a gente viesse de um cenário que o ideal fosse ser esquelética, aquelas barrigas chapadas inalcançáveis das modelos, né? Que o povo monta no Photoshop para sair na capa de revista. E agora não, agora você tem que aceitar que uma pessoa pode estar feliz e satisfeita acima do peso, fora daquele padrão imposto. Mas tudo bem, se eu me conheço, se eu sei qual é a minha estrutura, se para mim não é ok nem ser esquelética e nem ser acima do peso, o que tem de errado eu querer emagrecer? Eu até falei um pouco disso nos stories hoje, porque assim, eu ainda vejo muitas mulheres se sentindo culpadas de querer dizer que elas não estão totalmente felizes com o corpo que elas estão hoje. E tá tudo bem. Cuidar do corpo, cuidar da aparência, querer o melhor para si, não tem nada de errado. Você falou perfeito. Aceitação não é acomodação. Eu venho repetindo isso em todas as últimas lives que eu fiz, porque o pessoal confunde. Eu tenho amigas que sempre foram acima do peso desde criança e elas se sentiam muito mal na infância, se sentiam julgadas, criticadas, eram alvo de bullying. O tanto de coisa negativa que essas meninas sofreram desde sempre, e muitas vezes até das próprias famílias, que elas eram as únicas gordinhas da família, escutavam um monte de abobrinha dentro de casa. Isso é horrível, isso é muito pesado. Então, se aquela pessoa se sente bem com o corpo dela, se os exames dela estão ok, se ela não está tendo nenhum problema físico, motor em função do peso, show de bola. Aquele é o padrão dela. Agora, eu que tenho 1,62, que engordo 1 quilo, fico com um quadril desse tamanho, com um bração, eu gosto de estar mais magra, eu gosto de estar um pouco mais musculosa. E qual o problema disso? Não tem problema algum, né? Então, tudo parte da aceitação, mas que está conectada como base ao amor próprio, à autoestima, a meu ver. Porque se eu me amo, lá na visão sistêmica o pessoal fala muito, né? Você está cuidando da filha dos seus pais? Porque assim, mamãe e papai não me puseram no mundo, não me educaram, não gastaram rios de dinheiro para que eu tivesse aqui nessa vida adulta, formada, sem me cuidar. Sem fazer o mínimo por mim, que é tipo, escolher o alimento que vai me fazer melhor, gente. Fazer uma atividade física. O pessoal
reluta tanto, só pensa em financeiro, em projeção de vida, em comprar bens materiais, em enriquecer. E aí eu fico pensando o seguinte, tá, lá no final, quando você tiver dos 60 para cima, que você tá com uma poupança boa, com a sua vida financeira estruturada, você está numa cadeira de rodas, está tudo entrevado, você está com algum problema de saúde grave, porque você não cuidou do seu corpo físico quando você podia, que é a única coisa que vai te manter em pé aqui neste plano. Se eu não tenho musculatura forte, não tem como segurar a minha estrutura óssea, né? Você começa a envergar. A primeira coisa que acontece com as pessoas mais velhas, né? Você vai entortando, você vai envergando. Então não adianta querer fugir disso. Vai escolher a atividade que vai te dar mais prazer. E hoje em dia tem tantas atividades diferentes, a gente tem tanto acesso a esse conhecimento, né? O que é que te impede de fazer isso hoje? E aí sim a gente vai olhar mais para fundo, né? Para o que está por trás dessa preguiça, entre aspas, dessa indisposição, entre aspas. Você trouxe uma questão sobre atividade física, né? Até trazendo uma questão que eu vejo muito em consultório, que todo mundo se coloca numa caixinha. E aí, como é importante a gente ter autoconhecimento do que você gosta e o que você não gosta, né? Então, eu vejo muita gente no consultório, por exemplo, que vem com aquela coisa de eu queria emagrecer, e aí, para eu emagrecer, eu preciso ir para academia. Só que eu não gosto de fazer academia. Eu odeio fazer academia, só que eu fui ensinada que a academia vai consertar o meu corpo gordo. E aí, quando eu pergunto para a pessoa, tá, mas você gosta de ir para academia? A pessoa fala, não, eu odeio ir para academia. Então, tá, mas o que você gosta? Às vezes a pessoa não tem nem noção daquilo que ela gosta. E aí eu reforço aqui, né? O quanto é importante esse autoconhecimento, que a gente não precisa se enfiar numa caixa e ser igual a todo mundo. Se fulaninho gosta de academia e ele vai pra academia todos os dias, bom pra ele, mas pra você não vai funcionar, você não gosta, né? Eu trago sempre uma associação, Sil, que ela é mais ou menos assim, tá? Vamos imaginar que você tá trabalhando lá no corporativo ainda, tá? E aí, vão chegar para você e vão falar assim, olha, Silvia, eu tenho uma proposta para você. Eu vou promover você. Eu vou te dar o seu salário e uma bonificação de mais 20 mil reais, mais um carro. E esse carro você não tem que pagar nada. A gente vai pagar combustível, vamos pagar a manutenção do carro. E a gente vai fazer essa proposta para você até o final da sua vida. E a gente vai fazer as correções ano por ano, tá? Você não vai trabalhar com a gente até o final da sua vida, mas até o último dia da sua vida, essa promoção tá valendo. Tudo bem? Posso te promover? O que tem por trás disso aí, tem né? por trás? Vamos lá. Você vai treinar a Catarina. Vamos dar um nome para ela aqui. Você vai treinar a Catarina, tá? A Catarina é uma pessoa que ela vem de uma outra unidade. E como a gente gosta muito de você, como você é uma funcionária exemplar, eu queria que você treinasse a Catarina, tá? E a Catarina, ela vai vir lá da cidade dela para treinar aqui com você. E você vai ficar 15 dias com ela. Você pode treinar ela pra gente? E aí vai valer sua promoção. É só isso, você tem que treinar ela. Pode ser. Vamos treinar. Como você vai fazer esse treinamento, não importa, você só precisa treinar. Só treinar a Catarina. Apenas. Vamos supor que a Catarina chega, tá? E aí você descobre, Sil, que a Catarina, ela é muito simpática. Nossa, no primeiro dia ela foi super simpática com você. Nossa, foi super amorzinho. Uma gracinha de pessoa. No segundo dia, você começa a ver que a Catarina tem umas atitudes meio estranhas. No terceiro dia, você começa a prestar atenção e você vê que a Catarina tá falando assim com você. Nossa, mas você veio com essa roupa? Você não acha que você tá gorda demais pra essa roupa?
credo, se eu fosse você, eu não usava isso não, eu usava uma roupa mais larga. Nossa, eu não sei como é que você consegue namorar alguém. Pelo amor de Deus, se eu fosse gorda que nem você, eu não ia conseguir ninguém. Como alguém te dá valor? Imagina, que coisa horrível. No final dos 15 dias, a Catarina, ó, teba-teba em cima de você. No final dos 15 dias, que a Catarina vai embora, você passa numa concessionária e você compra um carro de 50 mil reais pra Catarina. Você faria isso? A maioria das pessoas responde que não compraria. Não compraria um carro. Imagina, uma pessoa tão tóxica, né? Só que a questão é quantas vezes a Catarina mora dentro da gente? Quantas vezes essas frases, quem diz é a gente mesmo? E a grande questão aqui é que se você não fosse comprar um presente de 50 mil reais para Catarina, porque ela não vale, por que você acha que você vale? Né? Por que você acha que você merece os melhores nutrientes se você se odeia? Tá aí o amor próprio que a gente estava falando, né? Exatamente. É terrível, Então, porque antes da gente começar a mudar essa relação com a comida, a gente tem que melhorar o que tem dentro. Quando a gente fala de aceitar, é sobre isso. É aceitar que eu sou desse jeito, mas eu mereço os melhores nutrientes. Eu mereço chocolate, eu mereço a fruta também. e merece tudo, né? Não tem limite. O nosso padrão de pensamento, ele pode transformar a nossa vida se a gente utilizá-lo corretamente. Você trouxe uma frase que eu usei esse final de semana. Eu tenho um trabalho que é exclusivo para pessoas inscritas, gratuito e tal, que são insights energéticos. Então, todo domingo eu compartilho como se fosse um podcast com alguns insights, umas brisas que me passam aqui conectadas com esse campo de energia. E eu tenho trabalhado com esse grupo muito essa questão de pensamento, né? Porque aquilo que a gente pensa, a gente atrai, a gente conecta para a nossa vida. Então, se eu passo o tempo todo pensando mal de mim, a gente está conectado um com o outro através de uma malha energética. Como é que eu vou querer que o outro pense bem de mim se o que está refletindo no campo dele é o meu pensamento ruim sobre mim mesmo? Não faz o menor sentido. Então a gente segue num fluxo de muitas vezes estragar relacionamentos por conta disso, porque a gente começa numa projeção de insegurança, de medo e muitas vezes relacionado à aparência, ao próprio corpo. Isso é muito comum, infelizmente, ainda na maioria das mulheres, né? Inseguranças físicas. E aí a gente fica o tempo todo martelando, pensando que de repente um determinado cara não está me dando o valor ou a atenção que eu gostaria por conta do meu corpo, e o cara está lá só trabalhando, ocupado com a vida dele. E aí você começa a projetar isso num nível que daqui a pouco acaba acontecendo um afastamento, mas de tanta energia negativa que você injetou naquilo ali. E a gente faz isso em tudo. E se eu começo a repetir para mim, não, eu mereço melhor, eu mereço um relacionamento legal do mesmo jeito que eu mereço um carro, uma casa, um trabalho. A gente faz isso muito bem no aspecto profissional. Cara, quantas pessoas são bem-sucedidas profissionalmente, são inteligentes, manifestam o trabalho dos sonhos e eles acontecem. E na hora de manifestar outras coisas mais relacionadas ao emocional, elas se sabotam completamente. É bem isso. É bem isso. Porque, na verdade, se a gente for pensar sobre tudo isso, existe, né, existe até uma pesquisa, eu não sei se você já... Acho que isso tem lá no curso, provavelmente você já viu. O experimento do Masaru Emoto. Adoro. Nos meus cursos a gente olha muito para isso também. O experimento do Masaru Emoto, ele fala muito sobre isso, né? Que tipos de palavras que você está falando para você? Então, por exemplo, as palavras que a gente está falando num eixo pessoal, elas são palavras mais positivas.
ou elas estão entrando, por exemplo, num lugar de mais depreciativo, né? Porque quer queira, quer não, né? Até para contextualizar quem de repente não conhece, né? O experimento do Masaru Emoto foi um experimento que um japonês, né? Ele fez com água e ele dividiu essa água em 2 jarros e para um jarro ele disse palavras de amor e o outro jarro recebeu palavras de ódio. E aí depois ele congelou essas moléculas e foi olhar no microscópio como elas ficavam, né? E aí a gente percebe, por exemplo, que as moléculas que receberam palavras de amor, elas tinham o formato, por exemplo, do floco de neve da Frozen, né? Enquanto que o outro jarro, né, que recebeu as palavras de ódio, nem formato tinha, né? E se a gente vai falar mais uma vez sobre energia, né, nós somos 70% água. Então, enquanto a gente está aqui falando palavras depreciativas para a gente, enquanto a gente está aqui com pensamentos negativos, né, o que a gente de fato tá jogando para dentro desse corpo, né? A coisa começa muito no mental, no emocional, até no energético, mas é normalmente no físico que a gente vai perceber que a coisa tá toda torta, né? A hora que bate no físico, que a gente vai, de repente, manifestar uma doença, manifestar alguma dor, é que a gente fala, o que aconteceu antes que eu não estava olhando? Só que a gente não precisa esperar chegar no físico, né, Sil? Dá pra gente começar a olhar isso antes. Sim, com certeza. Tem um quadro que eu gosto muito, que se eu não me engano, ele está até fixado no meu perfil, que é um mapa que mostra que o nosso corpo físico, propriamente, ele é o miolo da nossa estrutura. A gente tem um campo áurico, dentro dele um campo mental, dentro dele o emocional, dentro dele o energético e no centrinho o corpo físico. Então, o nosso mental, ele cria emoções, nosso padrão de pensamento cria emoções que geram uma energia que pode ser nociva ou benéfica para o nosso corpo físico. Quando a nossa camada energética, ela não suporta mais a quantidade de energia suja, densa, negativa que tem ali, ela começa a se romper e essa sujeira, propriamente dita, ela começa a atingir o nosso corpo físico e daí começam as doenças psicossomáticas. De acordo com o nível dessa invasão, dessa sujeira que acontece ali, mais grave vai ser o tipo de doença que a pessoa vai apresentar. E a gente não foi criado a olhar para o energético, né? A gente não foi criado a olhar para toda essa estrutura. Então, na minha linha de trabalho hoje, o que eu faço é acessar junto com a minha cliente o que é que está lá no mental dela, que de forma inconsciente ela vem repetindo um padrão, repetindo uma crença limitante que afeta toda a estrutura dela para somatizá-la no físico, reprogramar isso. Gosto muito de trabalhar com a reprogramação mental. E a partir daí a gente começa a limpar os efeitos disso no campo energético. E quando o nosso energético, os nossos centros de força, eles estão limpos, equilibrados, fortalecidos, a gente ativa a capacidade natural de cura e regeneração do nosso corpo físico. Porque quando a gente se machuca, esbarra num lugar, causa um arranhão, você não precisa virar para o seu corpo e ficar dizendo cicatriza, cicatriza, cicatriza. Ele faz isso naturalmente. A gente respira naturalmente, nosso coração bate naturalmente. Então, isso já é inerente do nosso corpo físico. Só que para que isso funcione de forma adequada, os nossos centros de energia, a circulação de energia, eles têm que estar todos fortes e saudáveis. Senão a gente começa a ter determinadas falhas nesse processo, né? Sim, com certeza. E é muito interessante, né, Sil, porque quando você traz... nós não fomos educados a entender sobre energia, a gente também não foi educado nem sobre energia, e nem sobre pensamento, e nem muito menos sobre sentimento,
né? Eu costumo brincar que nós somos de uma geração que se a gente conhece, sei lá, 5 sentimentos, a gente tá no lucro. Porque a gente é de uma geração que a gente foi ensinado a engolir choro. Engole choro, por que que você tá chorando? Como é que você já tem tudo, por que que você tá reclamando, né? Então, a gente é ensinado que quais são as emoções? Então, é felicidade, tristeza, raiva, não sei mais. Então, eu chamo de estresse e ansiedade. Então, tudo que eu não sei, eu coloco nessa caixa de eu tô estressado ou eu tô ansioso. E se a gente vai pensar, esse sentimento, ele vem de um pensamento, né? As crenças limitantes são pensamentos, né? Mas se eu não consigo nem identificar o que eu tô sentindo, que o que eu tô pensando, né? Então, a gente é uma geração do fazer, faz. E aí a gente não olha para essas sutilezas desse lugar, né? Então, o ser humano ele está num lugar muito racionalizado. Então, me conta o que é para eu fazer para eu resolver esse negócio. Então, eu acredito que para você também deve chegar muita gente, né? Então, assim, eu tenho um problema, sei lá, na carreira, não sei. Limpa minhas crenças para amanhã eu acordar e não ter mais. Mágica, né? Aperte o botão e resolva o meu problema, né? Então... Me dá um shape, me dá a receita. Quantos quilos eu consigo perder se você me der uma listinha de alimentos hoje? Exatamente. Só com a lista. Me dá a lista e aí eu já perco. Né? Então, esse olhar que eu acho que agora ele está se abrindo, né? Então, por exemplo, você é advogada, né? Você veio muito do racional, né? Então, eu vou fazer direito muito racional, de repente isso veio lá de trás também, né? Eu vi muito também, né? Então, da área da saúde, então eu tenho que curar, né? E olha que interessante, né? São duas áreas distintas, mas elas acabam se enlaçando lá nos campos que são mais sutis, né? Porque eu acredito fortemente que quando as pessoas começarem a olhar mais para coisas que elas não são tão racionais, que elas estão mais no eixo energético, o quanto que a gente mudaria esse mundo, né? Com certeza. Eu gosto muito da astrologia. Aprendi a utilizá-la como uma grande ferramenta de autoconhecimento de uns anos para cá. Não sou astróloga, não tenho conhecimentos tão profundos assim, mas o suficiente para falar um pouquinho que eu vou colocar aqui. Mas a gente está iniciando hoje, oficialmente, né? Feliz Ano Novo! Astrológico, feliz Ano Novo. E a regência desse ano é a Lua. Inclusive, estamos na segunda-feira, que também é um dia regido pela Lua. E a Lua, ela fala das nossas necessidades. E as nossas necessidades em todos os níveis. Físico, emocional, mental, energético. E você colocou muito bem que a gente vem aí de várias eras focados na polaridade de energia masculina. O mundo precisava crescer, precisava evoluir, então vamos fazer, vamos produzir, vamos bater meta. A emancipação feminina está muito conectada a isso também. A mulherada teve que entrar no mercado de trabalho, conquistar seu espaço. Para isso, a gente precisou ativar muito essa polaridade de energia masculina. E até aí, tudo bem, não tem nada de negativo na polaridade masculina. E para quem não sabe aqui, gente, fazer até esse adendo, a polaridade de energia masculina e feminina independe de gênero e de opção sexual. É o nosso yin e yang, né? Todo mundo tem essas duas energias dentro de si. Só que a nossa vida caminha muito melhor quando a gente está com as duas alinhadas em equilíbrio. E a gente vem aí de um histórico planetário polarizado no masculino. E agora, com toda essa evolução de era de aquário, a gente está entrando num ano que é regido pela Lua. E isso vai fazer com que todo mundo, e nada é por acaso, né? Tivemos uma pandemia muito recentemente, as pessoas aprenderam a olhar mais para si e
a perceber que a gente tem mais emoções, mais sentimentos do que esses que você colocou. Porque realmente a maioria das pessoas não consegue nomear o que está sentindo. E aí, se ela não consegue nomear o que ela está sentindo, o que ela faz? Ela come. Ela bebe, ela vai para o shopping, ela estoura o cartão de crédito, ela vai caminhando para fugas. Porque isso ela consegue lidar, porque ela sabe o que ela pode fazer. O que eu posso fazer se eu estou me sentindo desconfortável hoje com sabe Deus o quê? Eu posso gastar dinheiro. Porque dinheiro, se eu não tiver, eu tenho cartão de crédito. Então as pessoas vão nesse fluxo, né? Agora, a partir do momento que a gente entra numa nova era, que traz um novo olhar, e hoje eu vejo várias vertentes profissionais diferentes falando dessas polaridades energéticas, vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais como fugir disso. Todo mundo vai ter que parar, começar a se observar, pausar, se conectar às suas necessidades, ouvir mais o outro, estar presente no momento presente. Eu acho que o estado de presença hoje, ele solucionaria uma imensidão de conflitos. Porque quantas vezes a gente está conversando com uma pessoa e a pessoa não está aqui ouvindo, ela está de corpo físico presente, mas a mente dela está lá em outro canto. No meio da conversa ela pega o celular, ela já desvia o foco, aí você fala uma coisa que era importante, ela não captou, e daqui a pouco ela vai dizer que você não falou. E isso acontece o tempo inteiro, principalmente com os mais novos, né? Você acha que tem filha, né? Cara, a molecada dessa geração atual, eles já cresceram no mundo informatizado. 90% deles tem telefone, tem tablet, tem tudo desde muito novos. Então, se a gente não começa a chamá-los para essa realidade, de tipo, desconecta um pouquinho, olha aqui no meu olho quando eu tô falando com você. Conta pra mim, o que você tá sentindo? Onde tá doendo? O que tem de esquisito? Eu tenho uma sobrinha pré-adolescente e às vezes ela fala assim pra mim, porque ela já tá entrosada no energético, né? Eu brinco que ela é minha aprendiz de feiticeira. Ela fica, tia, eu tô sentindo um negócio esquisito, assim, assado na parte tal do meu corpo. Aí eu fico, pai, tenta descrever, me dá detalhes sobre isso. Aí ela vai com as palavras dela, né? Buscando as informações. Tá, a gente vai fazer uma limpeza aí, faça um reiki, você senta aqui quietinha e depois você me fala se melhorou. Aí depois volta ela, estou melhor do que antes, o que você fez? Mas por quê? Ela já está ambientada, né? Ela cresceu com esse linguajar, com esse olhar. Então, para ela é muito mais fácil manter o equilíbrio, manter uma conexão com a energia feminina. Mas quantas pessoas a gente vai precisar ensinar isso, né? Que eu acredito que que seja um conhecimento ancestral de mulheres que foram caladas há anos e anos e anos atrás, e que hoje a gente está aqui em áreas diferentes redescobrindo e trazendo esse conhecimento de volta para outras pessoas, né? Sim, com certeza. Se a gente estivesse na época da Inquisição fazendo essa live, a gente não ia poder sair de casa. Ia sair de casa. Aliás, isso se não entrassem aqui dentro para queimar a gente. Isso que eu ia falar, já tinha uma galera aqui na porta esperando. Vamos ver que mais que elas vão falar para ter mais coisas para acusá-las. Exatamente, mas realmente ancestral, né? E eu reforço, né, que é esse mesmo caminho, né, Sil? O olhar só imediatista para as coisas não vai mudar absolutamente nada. Né? Então a gente precisa, por isso que eu reforço muito dentro da minha conduta o olhar para o corpo, o perceber, o ouvir, né? Perceba se está com fome, perceba a saciedade, perceba a satisfação, né? É o olhar para o corpo, né? Porque muitas vezes na correria do dia a dia essas coisas vão se perdendo. E até pra quando gente você que traz, já tá... né? Desculpa, eu te cortei. Nada. Até a gente que já tem esse conhecimento também, eventualmente, vai se perder no caminho numa coisa ou outra. Né? Sim, somos seres humanos, né? É o que eu falo, por exemplo, sobre o comer emocional. Enquanto você é um ser humano e você é munido por emoções, você vai comer por emoção, vez ou outra. E a gente torna aqui a falar sobre o aceitar, né? É o aceitar a humanidade, as falhas do ser humano, né? Então você vai comer de vez em quando por emoção. E tá certo.
faz parte do ser humano. Então, o perceber todas essas nuances, né, faz com que a gente também aceite o que está acontecendo com a gente, né? Com certeza. E não projete no outro, né? Sim. Sim, com certeza. Ai, gente. Thaís, a gente já tá com 1h10 de live. Esse assunto é maravilhoso. Eu ficaria aqui até amanhã conversando com você. Mas eu amei. Super agradeço a sua disponibilidade. Sei que esse horário não é o horário que você costuma fazer live. Normalmente as suas são mais durante o dia, né? Mas a hora que você quiser voltar aqui, quiser fazer lá na sua página também, estou à disposição. Fiquei muito feliz com o seu trabalho, de ter descoberto você aqui na internet. Vamos juntos. Se você quiser Vamos deixar alguma juntas, Sil. mensagem Eu adorei o também. convite também. Quando você me fez o convite, eu achei ele muito disruptivo, né? Porque normalmente eu sou sempre chamada para conversar sobre nutrição. É nutrição, né? É difícil, por exemplo, embora eu trabalhe muito com terapias energéticas dentro da abordagem da nutrição, é muito difícil entrarem nesse quesito, né? Então, vamos conversar sobre, sei lá, tratamento energético aí dentro da nutrição. Então, quando você me fez o convite, eu falei, nossa, adorei. Que disruptivo. Agora vamos, como diz o outro, bruxemos. Mas agradeço imensamente o convite. Foi super gostosa a conversa. Imagina, passou voando, que eu nem notei que tinha 1h10 já de assunto, né? Passou rapidinho. Gente, quem tiver dúvida, tá, sobre o meu trabalho, sobre o trabalho da Thaís, manda mensagem aí pra gente. Nesse mundo tão robotizado, Thaís é como eu, que responde às pessoas lá no direct, que são um diferencial enorme nos dias de hoje. Eu não aguento tentar falar com alguém e vir aquele robozinho chato. Não gosto disso, não me adapto. Não, Então, mandem normalmente sou eu pra que gente. respondo. Sim, na minha também sou eu, gente. Assim, a gente sabe que a vida moderna exige algumas automatizações, eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas realmente eu vejo isso como um diferencial muito grande, né? Quando você consegue tirar uma dúvida direto com o profissional, né? Você sabe que ali tem um cuidado, tem uma atenção com o trabalho. A gente não é só mais um número dentro daquele Instagram, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E seria meio irônico, né, Sil, se de repente a gente falasse sobre energia, sobre corpo sutil, sobre conexão com o outro, e a gente botasse um robô para falar com as pessoas. Né? Bem estranho. Então tá, querida, eu vou deixar essa live gravada, tá? Te marco aqui na gravação também. Combinado. Muito obrigada, uma boa semana para você. Para você também, Sil. Um beijo grande. Beijo.